Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida dos nossos familiares, pela vida das mantenedoras desse ministério, pela vida das intercessoras, em nome do Senhor Jesus. E louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de continuar estudando a palavra dEle, e continuamos aí com números 31, do 13 ao 18, em nome do Senhor Jesus, falando aí, continuando falando de Israel ali naquela situação de guerra, né? Que eles subiram para atacar Midian, e nós vamos falamos ontem do despojo, hoje nós vamos falar das mulheres que faziam parte do despojo, o que eles fizeram com aquelas mulheres ali, quem eram aquelas mulheres, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, esse estudo está tremendo, não perca. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é a oração de um justo? E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Bem, como nós ontem estudamos aqui sobre a separação dos despojos de guerra, né? Hoje nós então vamos estudar como foi a volta desses soldados israelitas, tá? Que ao todo eram 12 mil soldados, pois nós já falamos aqui também que cada tribo cedeu 1.000 soldados. Então o versículo 13 nos diz que quando esses soldados retornaram, Moisés e Eleazar estavam ali, né? Perto do Jordão. Então, eles saíram, juntamente com os príncipes de cada congregação, para receber esses soldados, né? E eles receberam eles fora do arraial. Então, o texto nos diz que assim que Moisés avistou as mulheres de Midian entre os despojos de guerra, diz que Moisés ficou muito zangado com todos os oficiais ali, tá? E diz que por que ele ficou zangado com os oficiais? Porque diz assim que quando uma geração é corrupta, isso significa que os seus líderes é que são os grandes responsáveis por aquela corrupção. Então, por isso que Moisés ficou zangado com os oficiais, ou seja, é como se Moisés estivesse dizendo, vocês é que são culpados, não são os soldados, é vocês que estão na liderança, entendeu? Se eles trouxeram as mulheres no meio desse despojo, é porque vocês permitiram. Então é certo que ontem nós vimos aqui que aqueles 12 mil soldados, eles não foram corruptos ao ponto de querer tocar naqueles despojos, né? Eles foram homens íntegros. Eles não desviaram nenhum daqueles lucros ali que eles pegaram para a conta pessoal de cada um. Não fizeram isso. Só acontece que na questão sexual, aqui nós vamos ver que eles se sentiram tocados. E tanto que eles se sentiram balanceados, que eles fizeram? Eles trouxeram as mulheres com eles. Minha irmã e meu irmão, não te subestime. Sempre tem uma área da nossa vida onde nós somos mais vulneráveis. E é justamente nessa área que nós temos que dobrar a vigilância, tá? É dobrar a vigilância, é falar, Senhor, tem de misericórdia de mim. É aqui onde eu sinto que eu sou fraco. Então é aqui que o Senhor tem que me fazer forte. Em nome do Senhor Jesus. Porque se você negar para você mesma, minha irmã e meu irmão, você não vai conseguir libertação do Senhor. Você não vai conseguir a ajuda do Senhor. Porque quando você nega, você se põe na cadeirinha do forte. E aí você não alcança a misericórdia do Pai. Entendeu? E aí o versículo 16 diz, eis que estas foram foram elas que seguiram as palavras de Balaão. Então isso demonstra que aqueles oficiais, eles reconheceram cada uma daquelas mulheres que se deitaram com aqueles homens de Israel. E eles puderam ali apontar, esta mulher é aquela que deitou com fulano. Olha para você ver, minha irmã e meu irmão, que coisa absurda que aconteceu ali. Eles não só identificaram as mulheres, como eles identificaram também, lembraram de que elas se deitaram com aqueles homens, com cada um daqueles homens. Aquela ali foi aquela que deitou com aquele ali, ó. Vamos pegar lá para cá, vamos levar lá pra gente.
Olha para você ver, que coisa absurda, não é? Aí no versículo 17, nós temos a ordem para matar as meninas e toda mulher que já estivesse em idade de manter uma relação sexual, ainda que ela fosse virgem. E entenda que essa é a explicação correta do texto, segundo Rashi, sobraram somente as meninas que ainda não tinham entrado na puberdade. Essa é a interpretação correta do texto. Porque quando a gente lê, a gente acha que foram salvas as mulheres que não tinham tido relação sexual. Não. Ah, só escapou as virgens. Não. Só escapou as meninas. As meninas que ainda não tinham entrado na puberdade. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas, irmã, então como que eles verificaram isso? Será que foi pela idade? Ah, quantos aninhos você tem? Não. Diz o Rabino Rashi que eles passaram os rostos das meninas nas vestes sacerdotais. Ou seja, na orla das vestes ali. Aí significa que as meninas que eram puras, o rosto delas não ficavam vermelho de vergonha. Mas as que já não eram mais puras, o rostinho delas ficava empalidecidos. Ou seja, vermelho de vergonha. Então essas meninas, elas foram mortas também, ainda que elas não tinham tido nenhum tipo de relação sexual na vida. Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que quando lemos o versículo 16, 17 e 18, nós ficamos a pensar que somente as meninas e todas as mulheres de Midian, que não eram mais virgens, é que foram mortas, não é? Naquela guerra. Porém, quando nós temos acesso ao estudo dos rabinos, que estudaram com mais profundidade os escritos originais e a tradição, tiveram acesso a essa tradição oral, então nós temos a informação de que mesmo aquelas mulheres que ainda não tinham, que ainda eram virgens, né, elas também foram mortas, pois escaparam realmente só as meninas, as menininhas que ainda não tinham entrado na puberdade. Mas aí você pode me perguntar, minha irmã e meu irmão, né? Deus não é para ser compreendido, minha irmã, Deus é para ser aceito, tá? Você pode dizer, minha irmã, mas não é muito radicalismo? Deus não é amor? Então eu te respondo, minha irmã, meu irmão, entenda que a pureza do nosso corpo, ela só será mantida quando nós tivermos uma pureza no nosso coração. Jesus nos ensinou lá em Mateus 15, 19, que é do coração do homem que procede tudo que o contamina, tá? Adultério, prostituição, fornicação, maus pensamentos, furtos e outras obras, tá? Que são as obras da carne que Paulo fala lá em Gálatas 5, 19. Então entenda que lá em Moabe e Midian, a mente daqueles homens e daquelas mulheres, elas já eram programadas desde o nascimento deles para despertar para a imoralidade, tá? Aquela nação ali era uma nação corrupta, uma nação imoral. E tudo isso por causa da idolatria, porque eles se afastaram de Deus. E entenda que essa mente, ela funcionava como um computador que estava programada para despertar para a imoralidade a partir da puberdade. Porque na puberdade, gente, Deus já nos criou assim. É a fase o quê? A fase de transição da infância para a adolescência, onde a criança passa por mudanças, que são as mudanças físicas, mentais, sociais, emocionais, né? A mudança dos meninos acontece de 8 a 13 anos e das meninas de 9 a 14, né? E alguns podem entrar nessa fase mais tarde, outros mais precoce. Entendeu? Então, quando o rosto daquelas meninas empalidecia, ou seja, ficava vermelha de vergonha, significava que o pecado já estava nelas, o desejo já estava nelas, a vontade já estava nelas. E elas sabiam que ali representava a santidade do Senhor, a santificação do Senhor. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Nenhum de nós conseguiremos manter um nível de santificação se o nosso coração não for puro. Por isso que lá em Ezequiel 36, do 26 a 27, o Senhor nos diz que Ele nos dará um novo coração, tá? Um novo coração com um novo espírito. Um coração que é de carne, porém com o Espírito de Deus.
Então é somente com o coração cheio do Espírito de Deus que nós ficamos livres de todo desejo que é impuro. Porque logo você pensa, logo você julga e você fala: é nojento, é impuro, não é para mim, eu sou de Deus, eu sou nascida de novo. E eu rejeito toda essa impureza, toda essa imundícia. Essa imundícia não tem nada a ver com o meu Cristo, com o meu Jesus, com o meu Deus que é santo, com o meu Deus que é puro. Então eu rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito ser como os habitantes de Moabe, como os habitantes de Midian. Eu rejeito. Eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Aí você vai dizer assim: mas irmã, mas os meninos, nem os meninos que ainda não tinham entrado na puberdade escaparam. Mas os meninos eram o quê? Os meninos têm a natureza, os homens têm a natureza de guerra, né? E os homens têm o quê? A semente para não procriar. Aquela nação ali, Deus estava querendo matar a semente daquela nação ali não prosperar daquela forma. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Que isso aí é outro assunto, outros estudos para mais para frente. Mas, minha irmã, Deus, eu já te falei, Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser aceito. Deus é para ser aceito. Tudo que acontecia com aquele povo, nós vamos falar isso aqui mais para frente, não é culpa do Senhor, é culpa das escolhas que eles fizeram de se afastar do Senhor. Nós temos que entender isso, minha irmã e meu irmão. Todas as malignidades que estão acontecendo no mundo não é culpa do nosso Deus que é bom, que é puro, que é santo, que é justo. É culpa do ser humano que escolheu dar o governo para os homens e afastar do Senhor. Por isso que Jesus vai retornar o governo dessa terra, colocar todas as coisas em ordem. Porque a desordem começou quando decidimos tirar Deus desse controle e falar: Deus, não quero mais o seu governo sobre mim. Não quero. O primeiro homem decidiu isso: Deus, eu não quero mais estar debaixo da tua autoridade. Eu quero ser autônomo o suficiente. Então começou-se toda essa desordem. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E o Senhor, Ele não nos criou robôs. Ele não nos criou dessa forma. Ele quer que nós venhamos aceitar estar debaixo da autoridade dEle. Então nós temos que escolher com esse novo coração, com esse novo espírito. Nós temos que, com esse novo coração, cheio desse novo espírito, nós temos que escolher todos os dias ser parecido com esse varão que é perfeito, com esse varão que agradou o Senhor o tempo todo, que é Jesus. Entendeu? E não ser como os habitantes de Moabe nem de Midian. Não como esses habitantes de Canaã. Entendeu? Minha irmã e meu irmão. Então vamos profetizar santificação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome do Senhor Jesus, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. É declarar mesmo. Eu já falei que aqui nesses estudos finais nós não vamos orar, nós vamos declarar todos os dias. Declare aí comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa como o mundo está, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e toda a minha família e parentela seremos a família do Salmo 128. Nós seremos um povo santo, um povo santo, um povo que obedece ao Senhor, um povo cada vez mais parecido com Jesus, o varão perfeito. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos, nós mulheres, os homens da nossa família, crescerão a estatura do varão perfeito. Nós declaramos hoje como igreja, em nome do Senhor Jesus, que todo principado, que toda potestade que se levantar contra os planos de Deus sobre a nossa vida, irão cair em nome do Senhor Jesus. Fortaleza de demônio alguma vai nos impedir de alcançar a estatura que o Senhor quer para nós, que é a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus. Amém, minha irmã?
Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.